Seja bem-vindo ao nosso canal A Bordo do 147, canal que mostra muito conteúdo de Fiat. E depois de 4 tentativas de gravar esse carro, tive que vir de São Paulo até Goiânia para gravar qual carrinho? Esse belo exemplar da família 147. Estou falando de qual carro? Uma furgoneta montado pelo nosso grande amigo Marco Cockpit Autos. É, galerinha, fala turminha! Bora explicar para vocês qual modelo é esse carro da família 147 e quem sabe, vocês vão entender no decorrer do vídeo, pode ser seu. Ó, eu conheço gente lisa, fujona, de conversa, mas esse cara aqui é tudo isso junto. Depois de 4 tentativas, eu tive que vir para Goiânia para gravar a furgoneta, hein, Marcão? Pois é, acabava que a gente ficava focado em outras coisas, correndo, conversando com os amigos e não tivemos tempo aí de gravar a furgoneta 1979. E a gente vai mostrar tudo para vocês sobre esse modelo, que é raríssimo no Brasil, esse belo exemplar conhecido como furgoneta. Marcão, você tem um conhecimento vasto, né? A gente sabe disso. Quem tá assistindo é do mundo do 147, conhece esse amigo aqui, sabe do conhecimento que ele tem e do bom gosto que ele tem para montar carro, né? Bora lá, Marcão. Que ano que é essa furgoneta? Então, turminha, em 1978, 79, a Fiat se aventurou mais uma vez, inovando, buscando um mercado que ainda não era explorado no Brasil, o que seria um carro de serviço pequeno que pudesse ir a qualquer lugar. Na Itália eles já tinham o 127 Furgone, que era um carro utilizado principalmente em cidades mais antigas, com ruas menores, para poder fazer o serviço. Serviço da empresa de energia elétrica, da empresa de telefonia, da empresa de saneamento. Então eles poderiam guardar todos os equipamentos ali atrás, com espaço relativamente grande, quase que de uma picape pequena, e poderia entrar em qualquer lugar sem restrição de tamanho de veículo, com a segurança de tudo estar armazenado dentro do carro. Então a Fiat, em 79, lançou a furgoneta, que nada mais é que um Fiat Standard, o mais básico que eles tinham no momento, com lata. O que você está vendo branco ali é uma chapa de metal. Aqui não é um vidro pintado, ninguém trocou, ele sai da fábrica assim. Como lata. É uma lata. Então, como que ele era vendido? Era vendido, tem alguns das empresas de energia elétrica, era usado pela polícia, foi usado por empresas de saneamento. E quando você comprava uma concessionária, a Fiat mandava esse carro, que era um carro de atendimento ao cliente. Aqui eles tinham um atendimento ao cliente, o número de telefone da concessionária e aqui atrás também tinha escrito atendimento ao cliente. Esse carro era mandado para a Carmanguia, daqui para cá fazia um caixote, então nessa parte mais alta existiam gavetas e na parte de baixo alguns gavetões que eles guardavam distribuidor, cabo de vela, ferramentas para fazer o atendimento do cliente que estava com problema na estrada. Nós fizemos um tributo. Pegamos as medidas exatas de um carro que está em São Paulo, do meu amigo Valdir, lá no Antiquário Tatuapé, e ele me passou as medidas, nós fizemos aí um tributo a esse carro. Ela é uma furgoneta original, porém não era da Fiat. Eu não sei se eu posso falar a marca, se puder depois o Carlinhos corta. Ela era da Porto Seguro Seguradoras. Então ela tinha o emblema da Porto Seguro e era um carro utilizado para fazer atendimento dos segurados. Esse carro foi encontrado literalmente debaixo de um pé de manga, em uma chácara no interior de São Paulo. Ele estava coberto até aqui com uma lona e uma pessoa viu o carro, estava passeando no meio do mato lá, fazendo uma trilha com um Fusca Baja. Nosso amigo Fred. Nosso amigo Fred, claro. Vou falar o nome dele aqui, eu não sei se eu posso falar. Pode falar todo mundo. Ele viu esse carro por um binóculo, marcou o lugar, foi até a chácara, conversou com uma pessoa. No momento da compra, um outro amigo, Vinícius, acabou comprando o carro, começou o processo de restauração, porém ele teve a possibilidade de pegar o carro que era do pai e fazer a restauração. Então ele parou esse, focou no outro carro e acabou vendendo furgoneta.
Quando eu peguei, eu já tinha esse carro montado na minha cabeça. Eu sabia a roda que eu queria, a altura que eu queria, a interna, motor. Então nós fizemos de tudo para fazer o quê? Um carro que a Fiat poderia ter feito. Uma furgoneta, porém com alguns upgrades. Ah, mas estragou o carro. Nós só temos suspensão de rosca na frente e rodas. O restante é completamente original. Pegando então o gancho da originalidade, então farol aqui a gente tem o CBE, a lanterna M-Carto e bem especial, porque ela é aquela duas cores, porque geralmente ela é âmbar ou ela é toda laranja, e nós temos esse modelo que ela Corte isso aí, não tem não. Eu que pintei. Você... não, corte isso daí não. Você pintou? Deixa eu falar. Não existe. Não, corte isso daí não. Quem falar que existe, não existe. Não existe. Existe a Carrello, lá da Itália, existe a Altissimo, lá da Itália, e existe a Leão, que era uma peça de reposição do Brasil, que vendia ela. Eu tenho uma Leão original, porém ela também é pintada. Não são dois tipos de acrílico diferente, ela é pintada. O que nós fizemos aqui? Verniz vitral, numa quantidade razoável, passamos e deixamos ela laranja. Não tem que cortar não, porque a gente tem que criar conhecimento. Porque para mim vinha como se fosse, essa daqui como se fosse rara. Porque o nosso amigo Rosso foi para a Europa, foi na Itália e ele trouxe de lá uma já feita. Eu tenho, vou colocar no meu próximo carro, que o Carlinhos vai gravar também. Ela é uma Made in Itália, Carrello, das duas cores, original. Você está corretíssimo. Porém, no Brasil... No Brasil, não. Só saiu branca ou laranja. Âmbar. A que veio com duas cores era da marca Leão, mas mesmo assim ela é pintada por dentro. Ai, tá vendo? Relação ao para-choque, Marcão, esse para-choque é ferro? Sim, o carro original Standard, ele tem um acabamento preto, tanto nas maçanetas quanto no para-choque, e esse é um de inox, liga de inox. Ele é um para-choque bem mais resistente, bem mais duro. Nós simplesmente lixamos ele e refizemos a pintura. É o para-choque original do carro. Nossa, fica bem bonito, né? Olha o visual da frente do carro com para-choque assim, ó, com uma pintura feita, né? Você pegar, reformar e fazer, olha como fica. Você que tem seu carro com para-choque preto, desmonta ele, galera, faz uma reforma, porque ele fica muito bonito em relação ao carro, né? Porque carro, ainda mais os carrinhos brancos, né? Porque saiu bastante, né? Europinha branquinho, né? Outra coisa que tem aqui, Carlinhos, que era original do carro, que ainda não era exigido na época, ela tem retrovisor dos dois lados. Porém, então, quando a gente vem hoje, as pessoas furam e colocam, mas não era uma exigência da legislação. Como esse carro tem um retrovisor interno e ninguém sabe para quê, porque você não enxerga lá no fundo. Porque você não tem, ó. Você não tem visão nenhuma atrás. Então ele vinha com os dois lados já de fábrica. Eu coloquei aqui essa vistinha cromada, que é a guarnição com o friso, só para dar um complemento do friso da porta. Mas o original é a borracha sem o friso. E ficou um charme, né? Porque você colocou o friso, aí tem a questão do retrovisor, do friso da porta, da maçaneta. Inclusive vai ter que mudar, a maçaneta não é preta. Não é preta? Não é preta. Eu falei errado. Do Standard seria, que você falou que seria preta, mas... A dela não é... Por que eu falo isso, Tomi? A gente tenta buscar o maior número de informação possível. Lá em casa eu tenho um quadro do dia do lançamento desse carro. Meu amigo Geraldo, do Fiat do Fratelli, me mandou. Ele encontrou um fotógrafo automotivo em algum evento. Esse rapaz falou que tinha fotos de Fiat e ele comprou algumas fotos dele. E me mandou a da furgoneta, e ela tem para-choques pretos, maçanetas cromada, o retrovisor em inox original dos dois lados, e nós fizemos exatamente como está na foto. Uma outra coisa que está errado, que eu não coloquei, a gente até, porque é muito difícil, eu coloquei a frisada. A original é a lisa. Essa aqui não é lisa, ela é M-Carto original, tá toda marcada por M-Carto, porém, essa não é a original. A original dele deveria ser a lisa. Quem conhece, quem sabe, é muito cara. Então, eu não coloquei a lisa nele. Mas aqui nesse carro aqui tem a questão do
escapamento que é original, famoso. Porquinho. Ela está com o porquinho. Que tem um ronquinho bem específico, né, do 147. Tem a galera que fala do Uno e o 147 também, aquele ronquinho dele. Tem o porquinho. Questão do escapamento porquinho. Um outro detalhe, que quando ele era enviado para a Carmanguia instalava um engate. Se a gente olhar aqui no engate, não sei se a câmera vai conseguir pegar, Fiat 147, Carmanguia do Brasil, está aí, ele pode pôr até 55 quilos em cima dele. Esse para-choque era colocado também pela Carmanguia do Brasil, então nós colocamos ele aí, as únicas alterações, suspensão dianteira e as rodas. E as rodas. Aqui ao lado, a gente tem o bocal do combustível também mantendo pretinho, que é o padrão também do Brio. E o interessante, né, que vocês estão vendo, acha que foi montado, não. Sim, a furgoneta é assim, galera. Fechada, as duas laterais, como o Marco falou, e a traseira. E o mais legal, que é lata, gente, não é vidro, ó. É lata, ó. É tudo lata. Entendeu? É lata. Então, é um negócio bem diferente, né? Pra época, foi uma revolução. Precisava carro de carga, como o Marco falou, né? Agora, fica imaginando você recebendo um socorro de uma assistência nas ruas. Meu, é muito legal, cara, muito legal isso. Eu tenho um amigo em Brasília, o Luciano Cardoso. O pai dirigiu uma dessa durante muitos anos. Ele era mecânico da concessionária Fiat de Brasília e ele foi para a escola várias vezes nesse carro, porque o pai levava o carro às vezes para casa e no caminho de volta para a empresa no outro dia acabava deixando ele na escola em um furgão exatamente como esse aqui. Bora mostrar esse motor, porque o motor também tá um charme. E ó, gente, vocês estão vendo esse carro aqui por inteiro? Bacana vocês olharem tudo que tem, tudo mais. Por quê? O Marco, ele tá rifando esse carro. Esse projeto aqui pode ser seu, né, Marcão? Sim, a gente resolveu vender o carro, muitos seguidores aí falaram, faz uma rifa, dá a chance de outras pessoas terem esse carro. Então nós acatamos aí esse pedido, estamos fazendo uma rifa, hoje já estamos com mais de 20% vendido e em algum momento esse carro será sorteado. Se você está vendo em outra época, provavelmente ele já está com outra pessoa. Caso não tenha saído ainda, entra no Instagram do Marco, lá vai ter o link para vocês estarem adquirindo. Fiquem ligados porque direto rola promoção. Inclusive, no dia de hoje que nós estamos gravando esse vídeo aqui, é o Dia Mundial do 147, 14/7. Então, é um dia de muita comemoração. O motorzinho, Marcão, que motor que a gente tem aqui? Então, Carlinhos, a gente sempre tenta gabaritar, trazer o mais próximo do original possível. Então nós temos aqui um motor original 1050, a única alteração corta essa parte, porque eu ia falar bobagem. É um motor que está completamente original, nós abrimos ele ia ser encamisado, mas acabou que não encamisou. A gente colocou o pistão um pouco maior. Fizemos uma melhoria no alternador, o alternador dele foi aberto e reenrolado, que eles falam, para, se não me engano, 60 amperes ou 65 amperes, para ficar um pouco mais forte. A gente tenta zincar todos os parafusos e parte metálica. Algumas a gente sabe que não é original assim, mas é para dar um destaque e um ar de limpo no motor. Mantivemos aqui o restante, o macaco no lugar, com o parafuso original. Uma coisinha bem chatinha são essas abraçadeiras aqui, a gente coloca aqui também. Então a gente tenta manter o máximo de detalhe possível. Essa tampa foi pintada na cor original, retiramos a parte interna, levamos pro colorista para ele fazer. A gente mantém aqui, ó, a tampa do alternador marrom, que era a que vinha original, os cabos de vela verde, a mangueira vermelha do retorno. A gente tenta fazer uma alusão ao que era o carro naquela época. Eu sei que tem muita coisa aqui que é moderna, esse zinco um pouco mais exagerado, mas é justamente para dar um ar de mais valor, porque é a joia do carro, por isso ele está no cofre. E a gente tenta assim, quando as pessoas abrem o cofre do motor, que ela tenha uma surpresa agradável, que ela se maravilhe com tudo que está aqui dentro. Dá muito trabalho, nós fizemos motor completo, o câmbio completo, zincamos tudo para deixar aqui o mais próximo possível do que seria o motor original. Não, e tá lindo, né? Você já pega aqui, ó, a questão do requinte do carro, ó, reservatório de expansão, olha a relação do líquido, né? Relação da qualidade do motor. Esse carro, Marcão, você já foi uma vez para São Paulo,
você já foi para Minas Gerais? O que eu faço é o seguinte, os meninos brincam comigo que eu não posso ir duas vezes no Nacional com o mesmo carro. Então todo ano eu vou com um carro diferente, isso já há 5 anos. Então o que eu fiz? Eu terminei esse carro no meio do ano passado, no meio do ano passado, fui primeiro para Posse, foi o primeiro encontro dele, ganhamos o prêmio de maior distância percorrida e destaque do evento. Depois fui para Jataí, Goiás, ganhamos o prêmio de destaque do evento. Depois fui ao Nacional, já fui a Brasília 2 ou 3 vezes e agora nós estamos rifando ele porque já estamos finalizando o próximo projeto para ir ao Nacional esse ano de 2025. Isso que o Marcão tá falando, galera, é o seguinte, para resumir para vocês de uma forma assim bem rápida, Marcão gosta de montar um carro, montar do jeito dele, muito bem montado, por isso que esse carro tá entrando na questão da rifa, porque muita gente pede, o Marcão monta um carro do jeito dele, da cabeça dele, enfim, do jeito que ele sonhou, e se torna uma referência, e depois ele, né, acaba vendendo para justamente reinvestir esse dinheiro para montar outro projeto e colocar para ele mesmo que o quê? Uma vez por ano ele consegue montar um carro muito bem montado e executado com os profissionais, os parceiros que ele tem, para estar montando um 147, como ele falou. E também tem o DNA do Marcão, né? O Marcão ele tem essa questão de roda, de altura, de brilho, de questão de motor. Não tem um carro do Marco que eu não vi até agora, durante esses anos, que o cofre não é muito bem montado, que o motor aguenta rojão, né? Porque feito anda mesmo. E um detalhe. Platinado e condensador original. Não tem nada de ignição, caixinha, nada disso. Platinado, original, com condensador. Compramos alguns aí Fiat original e é o que a gente usa no carro. Então, essa história que o Carlinhos falou de eu vender, por quê? Turminha, eu sempre ajudo muita gente que me procura, pedindo opinião, se o carro vale, se não vale. O carro tem que ser prazer, o carro tem que ser lazer, o carro tem que ser um momento de alegria. Se você gasta mais dinheiro do que você deveria ou do que você pode, você vai acabar ficando com raiva do carro. Então o que acontece? Eu tenho um orçamento e eu só tenho esse orçamento para carro antigo. A partir do momento que esse orçamento aperta, eu vendo o anterior, pego o dinheiro e reinvisto. Vai me sobrar um pouquinho, o que eu faço? Compro um novo projeto, começo a trabalhar ele, quando eu vender o outro projeto, eu invisto nele e já me preparo para o próximo. Assim, turminha, é sempre uma alegria, é sempre um prazer. Eu não me preocupo se esse dinheiro vai faltar em algum lugar. Então, se você está aí do outro lado pensando em ter um carro antigo, pesquise bastante, se organize, faça contas, não tenha medo de fazer conta, porque depois que começou, não adianta fazer conta mais não. Você vai gastar mais do que você previu, você vai gastar mais do que você poderia e vai tomar raiva do carro. Não, então tomem cuidado com isso. Jamais, não, jamais façam isso, porque realmente, e da mesma forma profissionais, estudem o profissional, porque gastar dinheiro e reinvestir no profissional para fazer a mesma coisa é assim, bem, não vale a pena. Marcão, roda, o que você está usando de roda? Essa é uma rodeira Ferra. Ela faz uma alusão à Ferrari F40, essa porca central, ela é um detalhe, é um enfeite, ela não funciona, a gente tira ela daí, mas ela é uma alusão, não é uma réplica porque não é igual. Mas é uma alusão à Ferrari F40, então é uma rodeira Ferra, aro 15, tala 8. Eu gosto da tala 8 porque ela dá um ar de que a roda é maior, dá trabalho colocar, vai pegar em algum lugar, a gente precisa fazer muita adaptação, mas eu uso aí, nos meus últimos 3 ou 4 projetos, eu usei tala 8, aro 15. Pneu 185 45 15. Por que não 165? 165 50 já usei em tala 7. Fica excelente. Na tala 8 ele deita muito. Ele fica muito que a gente chama de stretch. Se você filmar de lá para cá, você vai ver que o pneu ele tá protegendo. Não, na verdade ele entra para dentro. Se ela fosse tala 7, essa proteção de borda estaria aqui, ó, rente na borda. Como é tala 8, o pneu acaba ficando esticado. Se eu ponho um 65/50, ele estica demais, fica muita roda para fora, tem risco do pneu descolar, então eu prefiro usar esse que me dá um pouco mais de segurança, um pouco mais de conforto. Já foram vários projetos utilizando essa medida e eu sou bem satisfeito. Então, os últimos projetos,
aro 15, tala 8, pneu 185/45. O próximo que nós estamos fazendo já está com tala 7, pneu 185. Tala 7? Tala 8, pneu 185/45, aro 15. E você que está curioso do outro projeto, já saiu aí no nosso canal ligando. É uma picape city, né? Mas fica para outro momento. Acompanha também o canal do Coque, que vocês vão ver. Marcão, vamos mostrar a interna, porque tá o requinte aqui no carro. E mostrar para a galera. Não, primeira abertura da porta, a qualidade de relação do carro por inteiro. Quem conhece, já viu esse carro pessoalmente, ficou apaixonado. Turminha, vocês vão ver uma sujeirinha aí, porque nós tivemos um encontro ontem, tinha uma poeira lá, antes de ontem, tinha uma poeira lá, acabou sujando aqui dentro. E eu tô de passageiro, né? Mas vamos, o Carlinho tá pisando com o pé de barra aí. Vamos lá. O que tem no carro? Ele só tem retrovisor de um lado, não tem aqui, o standard é assim. Painelzinho original dele, funcionando tudo como tem que ser, todas as luzes, luz de freio, luz de óleo, tudo funcionando belezinha. Essa parte do tabelier nós refizemos em um profissional aqui de Goiânia e eu achei que ficou simplesmente perfeito. Essa madeira é feita por um artesão aqui de Goiânia que trabalha fazendo painel de avião, de lancha, de alguns carros. Ele fez para mim essa madeira. Aqui é o cinzeirinho original, nenhuma novidade, volante original. Temos aqui o nosso porta-treco, o console central, bolinha, aqui tá tudo certo conforme padrão. O forro de porta, filma o seu aí, é o forro de porta modelo 77, mas ele é 79, mas o standard, ele vinha com o que tinha de mais básico, e esse é o forro de porta mais básico. A única diferença que nós temos é que eu tinha essa maçanetinha cromada, que eu havia trazido da Itália para um outro projeto, e eu quis colocar aqui, só para dar uma combinação, não é original do carro, mas só para dar um charminho a mais. No restante, Carlinhos, tirando o banco que já veio no carro, provavelmente em algum momento, ou a loja ou algum mecânico trocou o banco e colocou o banco Procar, o restante é tudo original do carro ou do modelo original do carro. Nós mantivemos aí praticamente tudo. E esse carro ele tem uma diferença. O que acontece? A gente sabe que os Detrans, há muito tempo atrás, eles não tinham muito zelo na hora de cadastrar. Se você for consultar número de motor, cada região é de um jeito, número de chassi, números diferentes, a gente não tinha uma regra, um padrão. E esse carro, como foi um dos primeiros furgões a sair, porque ele foi lançado em 79 e esse aqui é um 79, ele ainda consta 5 passageiros. E como eu tinha um banco lá em casa sobrando, eu acabei colocando aqui um banco de passageiro que dá para minhas filhas andarem aí, é um pouco desconfortável, mas elas estão satisfeitas. Então é isso aí, Carlinhos, mantivemos aí o máximo de coisa original possível. Gosto dessa limpeza, desse painel limpo que ele tem, sem muito acessório, sem muita coisa. Aqui nós só temos 3 botões, que é ventilador, farol e alerta, não temos mais nada. Tem um reostato aqui também, mas ele é bem simples, buzininha e as chaves normais. Belo carro, Marcão, belo carro, que projeto lindo. E o principal, né, não deixando a história da Fiat do modelo 147 morrer, porque como o Marcão falou, saiu aí Porto Seguro, coisa de telefone, Sabesp e da própria Fiat assistência. Porém, até então, nós só tínhamos existência de um que realmente está muito íntegro da assistência, que tem as caixas da Carmanguia lá atrás, que eu ainda quero ter a oportunidade de mostrar para vocês, porque buga a cabeça quando você vê esse carro, né? Não tem os assentos, como o Marcão falou, a parte de trás, somente os 2 da frente, mas o Marcão conseguindo levantar esse carro de novo, essa furgoneta, né? Porque se você comprar, vamos dizer, comprei, não conheço a história, Marcão, o que você faria? Arrancava os vidros ali, cortava, enfiava os vidros e tchau, obrigado. Mas Carlinhos, no documento tá furgoneta, Marcão. Muita gente fala para mim o seguinte: para que você pintou os vidros de branco? Eu falo, não é vidro, é lata. E aqui a gente vê que é original. Eu quero saber um pintor, um funileiro que consegue fazer um calafete desse aqui, ó. Não consegue, porque essa lata foi soldada lá na fábrica. Então não consegue. Esse carro, no documento, como eu acabei de falar das dificuldades dos Detrans, ele não é furgoneta no documento.
ela está a carroceria N3. Se a gente for no histórico da Fiat, a carroceria N3 era a carroceria utilizada para a furgoneta. Esse carro foi achado ainda com resquícios da pintura da Porto Seguro. E ele foi achado debaixo de um pé de manga, do jeito que a gente gosta, que o carro original geralmente ele é achado assim. Ele não foi alterado. Então é um carro. E o tempo quase comendo, quase né? Assim que comendo. é bom. Ele tinha alguns pontos de ferrugem aqui embaixo da caixa de ar que nós substituímos e só 2 pedacinhos da soalha que nós trocamos. A parte externa nós não precisamos mexer nada. Nada de paralama, nada de... Só trocamos aqui, como praticamente todo mundo faz, aquele que a gente chama de pé de paralama. Então a gente faz um corte aqui e troca essa pontinha porque ela apodrece aqui na parte de baixo. Tirando isso, o carro estava intacto, ficou guardado muitos anos e ele merecia ser resgatado aí pela sua raridade e pela sua história. Um carro que tem história e a gente está aqui justamente para contar a história. O mais bacana, quem sabe, com a fezinha aí sua que está assistindo, pode ser seu. Corre lá, o Marcão falou sobre a questão da rifa, justamente por isso. Vocês entenderam a questão da história do Marcão? Que ele monta os carros e a galera fica louca pelos projetos do Marco. E a questão dele estar fazendo a rifa é justamente para dar oportunidade para um de vocês estarem ganhando. É isso aí. Porque às vezes ele acaba vendendo para alguém que tem interesse, que conhece o projeto dele. Às vezes ele está montando e alguém já está querendo comprar dele. Falou, quando você vender, é meu. Não é verdade? Não, é diferente, Carlinhos. Antes, eu fiz um em 40 dias. Em 40 dias. Eu tenho um carro restaurado em 40 dias. Antes do carro ficar pronto, meu amigo Silvano aqui de Goiânia me chamou, falou, Marco, quanto vai ser o carro? Falei, eu quero manter ele próximo ao valor tal. Ele falou, se for esse valor, o carro é meu. Assim que você voltar de São Paulo, eu busco o carro. E assim ele fez. Antes, eu cheguei de São Paulo, 2 dias depois ele me ligou, posso buscar o carro por aquele valor? Falei, pode. Ele veio aqui no condomínio e levou o carro. E a City, eu já tive 2 propostas. 2 propostas de compra nela. Eu não tenho como vender ainda porque eu não sei quanto eu vou gastar no final. Tenho algumas estimativas, estou extrapolando em alguns lugares, porém tentando economizar o outro. A gente tem que tentar manter o orçamento. Uma linha, né? Sim, de eu gasto, já trabalhei né? muito com construção, então a gente tenta. Se eu quero pôr uma janela mais cara, eu tento colocar um piso mais barato. Então no carro é a mesma coisa. Ah, eu não posso gastar mais aqui na pintura. Então você tenta comprar uma roda um pouco mais barata, esperar uma promoção. Eu vou dizer para vocês, turminha, essa roda, eu estava conversando com o pessoal da rodeira já há uns 4 meses. De repente, vem Black Friday de fim de ano, Natal, não lembro o que era uma promoção deles lá. Eu liguei para eles, não lembro se foi 12%, 15% de desconto no Pix. Então, o que eu fiz? Ganhei um desconto. Então, se eu ganhei esse desconto, eu já consigo comprar alguma peça a mais para o carro, sem estourar meu orçamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para quê? Para ser diversão, para ser prazer. E montar um belo de um carro, né? Mas o que eu quis dizer lá no começo é isso, justamente isso, Marcão. Quando você tá fazendo o carro, já tem gente que esperando a fila, já falando assim, pensou em vender, eu sou o primeiro da fila, porque o Marcão ele monta muito bem montado. Então pode ser seu, galera. Corre lá no perfil do Marco, vamos ver se esse vídeo aí vocês vão estar assistindo. O carro ainda não foi, porque quem sabe, né? Eu fiz a minha fezinha. O Carlinhos comprou. Eu comprei. O Rafa comprou. Eu tô aproveitando. Os amigos, tá todo mundo comprando. Minha mãe comprou. Não, tá todo mundo comprando, os amigos pessoais, família, meu, geral. E é engraçado quando a gente posta, vai para São Paulo, todo mundo me chama. Não, vai vir para Lagoas, vai vir para o Paraná, vai Rio Grande do Sul, vai para Minas, é muito engraçado. Carlos, eu não tenho uma pessoa preferida para ganhar, mas eu torço muito para que seja um entusiasta, que seja um Carlinhos, que seja um Rafa, que seja um Marcelinho, que seja um entusiasta pelo carro. Eu sei que alguma pessoa pode ganhar e querer vender o carro e pegar esse dinheiro e aplicar em alguma outra coisa. Não tem nada errado com isso. Mas se o entusiasta ganhar, eu acredito que a alegria, o prazer, a vontade de ele ter o carro vai ser grande demais. Então é isso. Passa um recado pra galera aí, Marcão. Bom, turminha, eu quero agradecer mais uma vez. Muita gente fala que eu agradeço demais, mas eu sou uma pessoa muito grata por tudo que eu faço, pelas oportunidades que eu tenho. Hoje eu estou recebendo o Carlinho aqui em casa. Ele está aqui em casa há quase uma semana. Eu preciso tirá-lo daqui, mas tirando isso, tem sido um momento assim maravilhoso. Passeamos, rodamos, ele conheceu
toda a minha linha aí de parceiros, levei ele em cada um, justamente para ele ter esse conhecimento e agradecer aqui essa oportunidade de estar mostrando um projeto meu, mais um projeto meu. Não trabalho com isso, isso aqui é hobby, eu faço o carro, curto e vendo. Então, obrigado, Carlinhos, obrigado a você que está assistindo. Gostou? Manda para aquele amigo que é um antigo mobilista, manda para aquele amigo que tem curiosidade, manda para aquele amigo que pode ser seu parceiro na próxima viagem. Muito obrigado a todos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Marcão, valeu, obrigado. Carlinhos. Agora é o seguinte, na próxima, quando você terminar a picape, vê se você não vai ficar fugindo não, tá? Tá, vamos gravar ela bem rapidinho. Vamos. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da furgoneta. Faça a sua fezinha, igual eu fiz. E é isso aí, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever e venham conosco nesse mundo doido do 147. É nóis, até o próximo vídeo.